O que faz algumas pessoas serem tão entusiasmadas, tão produtivas, conseguirem viver em tão alta performance profissional e pessoal, enquanto outras parecem até estar lutando para sobreviver? O que é de fato essa capacidade de gerar riqueza, conseguir ter mais comprometimento, conseguir ter mais disciplina e conseguir também ser harmônico em todas as áreas da vida? No final das contas, o que é essa tal de inteligência mentacional? E se atingir a alta performance pessoal, profissional, conseguir chegar cada vez mais próximo e rápido na liberdade mental, financeira e profissional, faz sentido pra você, eu vou te convidar para se inscrever nesse canal. Deixa seu like aqui também para esse conteúdo conseguir chegar cada vez mais rápido a cada vez mais pessoas, para que essa roda da transformação, essa roda do bem consiga girar cada vez melhor. Hoje eu vou te falar exatamente o que é a inteligência mentacional, quais são os pilares dessa inteligência, por que ela é a grande diferença das pessoas que conseguem viver cada vez mais em alta performance pessoal e profissional, e como você pode começar a aplicar isso hoje mesmo na sua vida. Depois de estudar mais de uma década o cérebro humano e ter construído minhas empresas, minha construtora, minha sociedade de agronegócio, empresa de desenvolvimento pessoal e profissional, eu descobri que o desenvolvimento da inteligência mentacional é o principal fator que faz com que as pessoas realmente consigam sair de uma vida onde elas não estão satisfeitas, realmente dificuldades mentais, emocionais, financeiras e até profissionais, para uma vida onde elas realmente consigam fazer acontecer o que elas mais querem na vida, consigam de fato desenvolver essa capacidade de viver em alta performance pessoal e profissional. A inteligência mentacional, essa é a inteligência que foca nas estruturas mais profundas que regem o cérebro humano, que regem a mente humana. E ela é baseada basicamente em 5 pilares. Eu já vou explicar para você 3 deles de maneira bem profunda. Mas a primeira coisa que é bem importante a gente começar a diferenciar, é uma dúvida que chega muito para mim, é a diferença de fato entre a inteligência mentacional para a inteligência emocional. Eu nunca vou esquecer quando eu estava ouvindo a conversa de 2 amigos e um deles começou a questionar, falando que a coisa mais importante para conseguir de fato prosperar seria a inteligência emocional. Esse segundo amigo chamado Thiago, ele não concordou com isso e realmente ele citou um caso de uma pessoa que tinha conseguido prosperar muito na vida dela, uma pessoa que tinha conseguido fazer realmente muito dinheiro na vida dela, e não necessariamente essa pessoa tinha inteligência emocional, ela não tinha conseguido desenvolver a inteligência emocional, e era muito fácil de perceber isso, porque ela estourava muito fácil com os funcionários dela, ela estourava muito fácil com qualquer pessoa que discordava dela por pequenos motivos. Mas essa pessoa, ela tinha uma capacidade muito grande de fazer acontecer. Ela tinha uma capacidade de foco gigante e realmente, mesmo que ela não tivesse a inteligência emocional desenvolvida, capacidade de controle das emoções, por exemplo, ela conseguia fazer muito dinheiro e levar a empresa dela pra frente, mesmo que não fosse da melhor forma possível, vamos dizer assim. De fato, meu outro amigo, que ele é um especialista em inteligência emocional, ele chegou a concordar. De fato, faz sentido o que você tá falando. E você pode pegar vários exemplos de pessoas que até ficaram famosas por aí, que não necessariamente eram os mestres das emoções, mas conseguiam gerar muita riqueza. Pessoas que eram movidas por algo a mais, pessoas que de fato tinham uma capacidade de foco muito superior à grande maioria das outras, um instinto gigante para fazer acontecer, para destruir os problemas e com tudo que elas têm, mesmo se doesse nas pessoas que estavam ao seu redor. Esse outro Thiago, ele de fato estava certo. Você consegue prosperar sim, se você não tiver inteligência emocional propriamente dita, mas é impossível você conseguir prosperar de fato se você não tem inteligência mentacional. Isso porque o terceiro pilar da inteligência mentacional é justamente essa capacidade instintiva de fazer acontecer, de desenvolver um super foco, de realmente conseguir ter alvos na sua mente de maneira tão clara e específica, com coragem e certeza tão grande, que você consegue automaticamente solucionar problemas de maneira muito mais fácil e até o final, mesmo que doa, essa garra gigante de fazer acontecer. Essa estrutura mental extremamente específica, vamos falar assim, que é capaz de gerar muita riqueza, ela pode e deve ser desenvolvida também. Não da forma que esse outro amigo citou, é claro, mas e quando ela é conjugada com os outros pilares da inteligência mentacional, não tem como você não acelerar de fato e realmente começar a melhorar imediatamente seus resultados. A verdade é que a inteligência emocional, ela habita também dentro da inteligência mentacional, mas a mentacional abrange outras áreas também que são extremamente importantes para que esse desenvolvimento aconteça, não só de fato na emoção, mas em estruturas mais profundas de fato, já ligando a parte instintiva ao mesmo tempo. Quando a gente fala desse terceiro pilar, a gente está falando justamente daquele porcentagem a mais que faz as pessoas realmente fazer acontecer. E qual que é o primeiro pilar da inteligência mentacional? Talvez o que é um dos mais importantes para que você consiga fazer esse desenvolvimento da melhor forma possível. Esse primeiro pilar é a liberação do condicionamento. No final das contas, existem várias estruturas que regem o cérebro humano e que entregam uma dificuldade gigante para as pessoas realmente conseguirem prosperar, viver seguras, viverem confiantes, viverem com capacidade de realização, conseguirem de fato realizar seus sonhos, multiplicarem sua capacidade profissional e pessoal. Algumas dessas estruturas são o sentimento de incapacidade, o sentimento de inferioridade, o sentimento de não merecimento. Mas uma outra parte que poucas pessoas realmente
realmente focam é todo o condicionamento que gira em torno das pessoas. Desde o momento que elas nasceram de fato, até tudo que acontece o tempo inteiro. Seja nas redes sociais, seja nas mídias paralelas, seja influência de pessoas e até de ambientes. Todo o condicionamento que é secundário e que a grande maioria das pessoas faz ser primário. Eu não entendi absolutamente nada que você falou. Me explica esse negócio direito, pelo amor de Deus. É o seguinte, você se considera uma pessoa que começa as coisas, mas não consegue acabar. Você tem às vezes até um objetivo, mas tem uma dificuldade de conseguir chegar até o final dele. Ou no meio do processo você acaba se auto-sabotando. Ou no final das contas a verdade é que você tem uma dificuldade de começar a tirar seus planos do papel. Ou a verdade mais profunda é que você se sente um pouco perdido. E isso começa a gerar um medo do futuro. Medo se realmente você vai conseguir realizar o que você mais quer realizar. Realmente conseguir ser próspero profissionalmente, ter essa realização profissional. Realmente conseguir ter uma realização pessoal, ter um relacionamento amoroso realmente bem sucedido. Conseguir ter aquela casa maravilhosa. Ou atingir a liberdade financeira. Ou de fato ter uma conexão maravilhosa com o Criador. Desenvolver seu relacionamento real e espiritual. Todas essas dúvidas começam a bater na nossa cabeça muitas vezes. E aí começa a vir a ansiedade, pensando no futuro sempre. E até que isso se transforma, depois de tanto tempo, pensando em estresse. E é somente no passado. Isso começa a virar uma frustração, traz a frustração. Pode desaguar até, no final das contas, essa mente muito tempo no passado, na depressão. Por ter tanta ansiedade, tanta dificuldade de lidar com isso, que a mente vai ficando cada vez mais no futuro e você acaba até desenvolvendo um síndrome do pensamento acelerado. E no final das contas, a maior dificuldade é conseguir viver realmente o agora, para fazer acontecer, conectado com quem você realmente é. E é justamente esse quem você realmente é, que é o foco completo desse primeiro pilar. Você sente que tem um potencial, mas muitas vezes que ele está travado. Ou até que você consegue desenvolver um certo potencial, mas se sempre tem uma impressão de que você conseguiria mais. Esse mais, ou esse destravamento, vamos dizer, é a real conexão com quem você realmente é. É o que muitas pessoas chamam de essência, por exemplo. A verdade é que você só consegue viver o seu máximo, o máximo da sua capacidade real, tanto de gerar riqueza, quanto de viver um relacionamento amoroso maravilhoso, quanto de ter uma capacidade de comunicação, de conexão com as pessoas de forma incrível, quanto de crescer profissionalmente, viver realmente alta performance profissional. Se você estiver realmente conectado com essa essência, porque presta atenção, ela habita totalmente no momento presente. E ela também tem uma conexão espiritual gigante, mas isso nós vamos tratar em outro vídeo. Lembra daquela frase? Eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Quando você começa a pensar sobre ela, você se pergunta, realmente eu me sinto abundante de fato? Eu sinto que minha vida de fato ela é abundante? Se a resposta for não, tem alguma coisa de errada por aí. Presta muita atenção. Isso não significa que você não vai ter mais problemas. O problema é extremamente normal. O que vai mudar de fato é a forma como você enxerga esses problemas e a sua capacidade real de saber usar eles ao seu favor e não mais contra você. A sua capacidade real de usar eles para te impulsionar e não mais para te atrapalhar. Para você entender profundamente isso e nunca mais esquecer, eu vou te fazer 3 perguntas. A primeira é, se você tivesse a real certeza de que você é um potencial gigante aqui nessa terra, de que você realmente nasceu para ser abundante, que você nasceu para prosperar, que você realmente é um potencial gigante, você teria tanta procrastinação, por exemplo? A segunda pergunta é, se você tivesse a certeza, a absoluta certeza, de que você realmente consegue tudo o que você quer, de que você vai lutar e vai fazer acontecer, não importa o que aconteça, você vai ter uma casa maravilhosa, você vai realizar seus sonhos, você vai conseguir ajudar a sua família, porque você quer isso muito, você vai conseguir se ajudar, viver o que você realmente sonhou, você vai conseguir atingir sua liberdade financeira, a sua liberdade mental, você vai conseguir ter grandes realizações profissionais, fazer o que você sempre quis. Se você tivesse a certeza de que você consegue fazer isso, você acha realmente que você teria tanta procrastinação para fazer acontecer? Se essa pergunta fez sentido para você, anota agora. Isso vem de um sentimento de incapacidade. A primeira pergunta eu vou te falar de onde que vem. Quando você olha ali uma pessoa fazendo alguma coisa, tem aquela vozinha, sabe, e fala assim, ei, isso não é para você. Isso vem exatamente de uma estrutura mental, de um sentimento de inferioridade. E a terceira pergunta é, se você tivesse a certeza de que você é profundamente merecedor, realmente merecedor, de fazer acontecer, você é profundamente merecedor de ter tudo melhor dessa terra realmente. Tô falando de você conseguir realizar seus sonhos, viajar para aqueles lugares maravilhosos que você olha por aí, ter um relacionamento conjugal incrível, uma pessoa que realmente te ama, uma pessoa maravilhosa que de fato te ama e que você realmente ama ela muito. Se você se achasse profundamente merecedor
disso, você teria tanta procrastinação para realmente tomar isso para você? Se isso fez sentido para você, já escreve agora. Isso vem de um sentimento de não merecimento. Todas essas estruturas mentais e várias outras que são condicionadas com o tempo, de acordo com os eventos que nós vamos sofrendo na nossa infância e até alguns outros dentro da barriga da nossa própria mãe. Só para você saber, isso já é provado hoje. Tem várias pesquisas que mostram que realmente, que quando você tá na barriga da sua mãe, você já começa a criar efeitos emocionais e isso influencia brutalmente toda a sua vida. Sem contar de todo o condicionamento que você sofre todos os dias, pelos conteúdos, pelas pessoas que você acompanha, pelas pessoas que você é conectado, pelos ambientes que você convive. Se isso que eu tô falando não é uma novidade para você, se você tá chegando aqui pela primeira vez e me conhecendo agora, já tem grandes pesquisas que mostram que o seu amigo do seu amigo do seu amigo te influencia até 12%. Os maiores especialistas hoje em network concordam que as pessoas que você está se conectando influenciam você até 75%. De fato, os seus resultados práticos. E se isso é uma coisa nesse momento difícil de você acreditar, faça uma conta comigo nesse momento. Eu quero que você soma, nesse momento, todas as coisas que as 4 pessoas mais próximas a você têm. Tô falando desde investimentos, a dinheiro, a imóveis, a empresa, qualquer coisa que seja que elas realmente tenham. O exemplo financeiro vai ser prático. E agora eu quero que você divida por 4. Você vai ver que é muito próximo ao que você tem de fato. E a pergunta que eu tenho pra você agora é: as pessoas que você realmente busca se conectar, que você tá se conectando, elas realmente parecem com o que você quer se tornar? As conexões humanas, o como multiplicar essas conexões, realmente usá-las ao seu favor e a favor das pessoas que estão ao seu redor, para conseguir multiplicar seus resultados e para que você consiga gerar cada vez mais valor para as pessoas também. Esse desenvolvimento interpessoal, esse desenvolvimento de comunicação, de capacidade de se conectar, ele só acontece com muito mais facilidade quando você está com o primeiro pilar da inteligência mentacional desenvolvido. E ele também é multiplicado depois para o 4º pilar. E é por isso que não tem jeito, você vai multiplicar a sua alta performance pessoal e profissional. É impossível não fazer. Quando você começa o desenvolvimento da inteligência mentacional, é meio que automático os seus resultados realmente multiplicarem, porque é baseado em princípios, e princípios são imutáveis, não importa o que você faça, vai acontecer, desde que você se entregue para isso. Mas qual que é a visão que eu realmente preciso desenvolver, Diogo? Me explica. A visão da inteligência mentacional é muito simples. Tudo que você desenvolve realmente na direção certa internamente é multiplicado por 2 externamente. Exatamente por isso que grandes até empreendedores do Brasil, como Flávio Augusto, por exemplo, ele fala que ele mesmo, com todos os resultados bilionários que ele tem, ele deixa claro que 80% do que realmente faz acontecer são sua estruturação mental e só 20% é o que realmente é técnico para ser aprendido. A verdade é que os melhores profissionais em técnicas, de fato, trabalham para outras pessoas que têm muito menos técnica que elas. Talvez você conheça algum exemplo de uma pessoa que foca muito sempre em ler livros, em adquirir conhecimentos, o que é extremamente positivo e tem que ser feito também. Mas essa pessoa não conseguiu desenvolver o mais importante, que é de fato a sua estruturação mental, para que ela consiga multiplicar seus resultados de fato. E aí é exatamente onde você começa a ver que engraxates que saíram do nada e conseguiram construir impérios bilionários, ou pessoas que vieram da periferia, ou pessoas que começaram com muito menos do que realmente possuem hoje. E isso tá longe de ser só no exemplo financeiro. Posso falar de qualquer outro tipo de exemplo. Pessoas que tinham dificuldades emocionais gigantes, como grande insegurança, grande timidez, e hoje são palestrantes que impactam milhões de pessoas. Ou até um ótimo exemplo também são pessoas que tinham simplesmente uma vontade de conseguir um emprego. Depois que vira uma chavezinha na cabeça, ela desenvolve um pilar melhor, ela já consegue um emprego de maneira muito mais rápida. Eu já vi e vejo isso acontecendo inúmeras vezes. Posso citar o exemplo do Guilherme, que o único objetivo dele, dentro do mês do 12 em 1, ele conseguir arrumar o emprego que realmente pagasse o que ele queria. Ele estava há 1 ano e meio procurando, e em uma semana ele conseguiu encontrar esse emprego. O exemplo do Luiz, que saiu de 1 cliente para 15 clientes no espaço de um mês. Eu sei que às vezes se a gente ouve isso pela primeira vez, parece até bom demais para ser verdade. E se de fato não tivesse visto acontecer na minha frente milhares de vezes, inclusive comigo mesmo, eu também ia ficar relutante de uma forma muito maior que você, talvez. A verdade é que quando eu era mais novo, eu realmente era uma pessoa muito insegura. Falar para uma câmera para mim era completamente impensável. Na palestra, para os palcos que eu dou hoje, conseguir construir minhas empresas e realmente conseguir liderar as pessoas que estão hoje com a gente, que eu sou profundamente grato por cada um deles, seria uma coisa completamente impossível para mim pensar há uma década atrás. Mas, Diogo, como exatamente que a inteligência mentacional consegue gerar esses benefícios de alta performance pessoal e profissional? A verdade é muito simples. Eu quero que você pega nesse momento, nessa parte aqui da sua cabeça comigo. Esse lugar é onde habita seu córtex visual. É exatamente onde todas as experiências que você já sofreu na sua vida, elas estão armazenadas. E basicamente, seu cérebro trabalha com 2 forças, a dor e o prazer. Tudo que é dor, ele tenta se afastar o máximo que ele pode conseguir. E tudo que é prazer, ele tenta chegar mais próximo, ir para lá. E o que acontece? A nossa infância é o momento principal onde a gente tem grandes experiências, grandes eventos emocionais que vão ficar permeando no nosso cérebro por toda a
nossa vida. E a verdade é que o que importa é o que a criança entendeu daqueles eventos em si. Por exemplo, talvez muitos dos eventos emocionais que você sofreu quando você era mais novo, se você visse na sua frente hoje, agora, você até riria deles. Mas pelo fato disso ter acontecido com aquela criança, com as experiências que ela tinha naquela época, o que ela entendeu ali foi o que foi armazenado no seu cérebro. Por exemplo, eu acho muito difícil você ter conhecido alguma criança realmente pequena que tinha dificuldade de ser autêntica, de estar ali totalmente focada no brinquedo dela, por exemplo. A criança sempre passa por aquela fase de perguntadora. E por que toda essa autenticidade, essa energia não consegue realmente continuar? Ah, Diogo, mas é porque a criança envelhece e aí você começa a perder energia? Mas se é assim realmente, por que existem pessoas de 50, 60, 70 anos que têm muito mais energia do que jovens hoje de 20, de 30 anos? E é exatamente aí que a gente começa a entender sobre esses eventos emocionais. Lembra que eu te falei que o cérebro quer se afastar o máximo que ele puder da dor e chegar o mais próximo que ele puder do prazer? É exatamente isso que acontece. Um exemplo é quando você queria ser autêntico, tava falando ali todo feliz e alguém chegava e falava pra você: cala a boca! E nesse momento é exatamente ali que o cérebro entende: ei, eu não posso ser tão autêntico assim, porque isso pode começar a me dar problema. Ou você tava falando pra mais pessoas e todo mundo começou a rir de você. E é exatamente nesse momento que ele entende uma vergonha muito forte, uma dor muito forte ali. Ele não quer passar por aquilo de novo. E aí cria-se, por exemplo, a necessidade de aprovação. Aumenta-se ela cada vez mais forte naquele momento. E isso vai sendo gerado e continuado e multiplicado muitas vezes pelas experiências que você vai tendo. Cada vez você passa por alguma dificuldade e você repete aquele mesmo condicionamento que está passando por ali. Isso vai ficando mais enraizado, mais enraizado, mais enraizado. Até o momento que você realmente partir para reestruturar todas essas coisas. No final das contas, todos esses condicionamentos, eles criam um eu condicionado. E é aqui, com esse eu condicionado, que habita todos os problemas no final das contas. Toda a sua capacidade de realização pessoal e profissional está sendo drenada. De fato, quando você olha para isso e realmente entende a profundidade, você olha com uma ira para isso. Porque a verdade é que era para você conseguir acelerar muitas vezes mais do que você está fazendo nesse momento. Por causa de todas essas estruturas que realmente não estão ligadas a com que você realmente é, que estão ali e você acaba achando que isso é você. Começa a vir aí todas aquelas vozinhas que falam: Isso não é pra você. O outro consegue, mas você não. Ei, isso é pra rico. Isso é muita areia pro seu caminhão. Você nunca vai chegar lá. É bom você começar a se preocupar. Olha a sua idade. E aí você começa a ver outras pessoas prosperarem, acelerarem na sua frente, enquanto você continua até com um sentimento de estagnação. E o pior é que nesse momento você acha que você realmente é isso. E eu tô aqui pra te garantir, com toda certeza, e depois de ter estudado mais de uma década do cérebro humano, que você não é isso. Esse eu condicionado, no final das contas, ele é a fonte de todos esses problemas. Ele é o principal ponto que impede a sua capacidade de gerar riqueza, de viver em alta performance profissional de fato. E a verdade é que enquanto você não realmente destrói isso daqui, volta e reconecta com sua essência, desenvolve de fato os pilares da inteligência mental, o que você está sentindo agora só tende a piorar de fato. Mas a notícia boa é que dá para realmente se desenvolver, dá para começar a acelerar de fato no momento que você está agora, não importa o que você esteja vivendo. Eu já vou te ensinar como é que você começa a se desenvolver com isso através do ciclo da alta performance. Mas antes disso, você pode estar se perguntando como que eu faço para me desenvolver de fato minha alta performance profissional com a inteligência mentacional. E é muito simples. Eu não sei se você conhece a história do José do Egito. O José, ele era uma pessoa que ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E o tempo foi passando e ele foi levado por esse senhor dos escravos lá para o Egito, onde ele foi vendido de novo para um nobre do faraó que se chamava Potifar. Isso foi muito doloroso para o José. Ele era um dos filhos preferidos do pai dele. Na verdade, ele era o filho preferido do pai dele. Ele era muito amado pelo pai. Só que os irmãos tinham realmente inveja dele, por ele ser o filho preferido. Ele vivia uma vida onde ele tinha ali as coisas que ele queria. Ele podia trabalhar, podia ficar muito mais tranquilo. E do nada ele virou um escravo. E quando ele chegou na casa do Potifar, ele começou a se tornar extremamente proativo na casa do Potifar, a ponto de ele conseguir se tornar o braço direito de Potifar. Mesmo sendo escravo, ele cuidava de todos os negócios do Potifar. Ele cuidava das suas negociações, ele cuidava dos campos, ele cuidava de tudo que pertencia ao Potifar. Ele era de fato o administrador de todas as coisas do Potifar. Só que a esposa desse nobre do Egito começou a dar em cima dele, começou a ficar mais próxima dele e começou a querer seduzir o José. Mesmo o José sendo escravo do esposo dela. E começou a tentar cada vez mais o
José, a ponto que ele chegou e teve que falar realmente que não queria, que era pra sair fora dele, que ele não ia pecar contra o seu Deus, não ia desonrar o seu Senhor. Só que chegou um ponto que essa mulher ficou com tanta raiva do José por estar realmente tirando ela, dando fora atrás de fora nela, que ela armou um escândalo gigante e todos os escravos da casa foram lá descobrir o que era, e ela foi falar que o José tinha tentado abusar dela. Tudo isso por causa da raiva, do sentimento de rejeição que ela estava sentindo. E nesse momento, Potifar jogou o José na cadeia, na prisão. E olha pra você ver, ele já tinha conseguido começar a prosperar ali, ele estava conseguindo acelerar, e depois ele foi jogado num lugar pior ainda, na prisão, no cárcere. E quando ele chegou lá no cárcere, ele tinha tudo pra começar a se vitimizar, pra começar a falar mal da vida, pra começar a ver o quanto que Deus era ruim pra ele, colocar a culpa de quem tivesse que colocar. E na situação que ele estava, realmente é um desafio você conseguir se manter nesse nível de proatividade, nesse nível de desenvolvimento. Só que ele foi pelo lado contrário. Ele começou a acelerar até dentro da prisão. E ele conseguiu ser tão proativo ali que de fato ele conseguiu ser o braço direito do carcereiro-chefe. Na história fala que ele administrava toda a prisão, só abaixo do carcereiro-chefe. Ele tinha acesso a toda a prisão, mas ele tinha que ficar lá. E você deve estar se perguntando, mas e aí, Joe, o que aconteceu depois? O que aconteceu foi que o copeiro e o padeiro do faraó, eles foram levados para a prisão, exatamente na prisão que o José estava. E naquele momento que eles chegaram ali, aconteceu uma coisa muito interessante. O copeiro e o padeiro começaram a ter um sonho. E com esse sonho de cada um deles, eles contaram para o José o que eles tinham sonhado. E o José conseguiu interpretar os sonhos dele. Falou exatamente o que aconteceria com cada um deles. Naquele momento, o copeiro e o padeiro, eles foram chamados de novo na presença do faraó. E quando eles chegaram na presença do faraó, o faraó fez exatamente o que José tinha previsto nos sonhos deles. O faraó mandou enforcar o padeiro e mandou liberar o copeiro para continuar servindo ele. Só que presta atenção, o José tinha sido inteligente ali. Ele tinha pedido para o copeiro, para quando ele chegasse na presença do faraó e tivesse sido livre ali, ele realmente lembrar do José, porque ele estava na prisão por uma forma injusta. Ele não tinha que estar ali. Ele só pediu para o copeiro se lembrar e falar para o faraó para conseguir ajudar ele de alguma forma. E o que o copeiro fez? Ele não fez isso. Ele simplesmente esqueceu. E o tempo foi se passando. O José ficou muito tempo na cadeia. Só que até que chegou um momento em que o faraó teve um sonho. E nesse sonho do faraó, ele conseguia ver 7 vacas extremamente abundantes, gordas ali, pastando nas proximidades do rio Nilo. E ao mesmo tempo, ele via também 7 outras vacas extremamente mirradas, muito feias. Essas vacas feias começaram a comer as vacas que estavam gordas. Depois o faraó teve outro sonho, na qual ele via 7 plantas muito prósperas realmente, crescendo, bonitas, e eles viam mais 7 crescendo do lado e conseguindo mirrar as outras 7 que estavam bonitas. E o faraó começou a ficar muito perturbado com esse sonho e chamou todo mundo do reino para tentar realmente ver o que tinha acontecido, qual que era o significado desse sonho. Chamou todos os feiticeiros, chamou todos os videntes, todo mundo ele chamou ali. Só que absolutamente ninguém conseguia realmente identificar e esclarecer o sonho do faraó. E foi nesse momento que o copeiro lembrou de José, que tinha ali um judeu que poderia ajudar as coisas a se resolverem. O José foi chamado e naquele momento, quando ele explicou para o faraó exatamente qual era o sonho dele, ele falou o seguinte, ele falou: faraó, o seu sonho na verdade, os 2 sonhos são apenas um. As 7 vacas são 7 anos que o Egito vai passar em muita prosperidade. As 7 vacas bonitas significam isso. E ao mesmo tempo, as 7 vacas feias que engolem as vacas bonitas, elas são 7 anos que o Egito vai passar na completa pobreza. E a pobreza vai ser tão grande que elas não vão conseguir nem lembrar de realmente o que tinha acontecido durante os bons anos do Egito. E é exatamente a mesma coisa que significa as 7 plantas de trigo muito bonitas que iam ser engolidas pelas outras 7 plantas que estavam muito feias. Nesse momento o faraó ficou completamente abismado com o que o José falou com ele, só que todos os nobres concordaram que aquela previsão tinha sido certa. E José deu crédito completo a Deus e realmente trouxe essa visão para ele. O faraó com isso tornou José o grande administrador do Egito, porque naquele momento que o José estava ali fazendo a previsão, ele falou para o faraó quais seriam as melhores estratégias para ele conseguir passar para aquele tempo do Egito com muito mais tranquilidade. Qual estratégia ele deveria realmente usar? E foi nesse momento que o faraó percebeu que José seria a pessoa mais indicada para administrar o Egito. Nesse momento, o José passou de uma pessoa que estava na prisão, condenada, para o administrador de todo o Egito, só abaixo do faraó. Essa é uma das histórias mais incríveis que eu já vi, de uma pessoa que realmente estava totalmente conectada com Deus ali. E mesmo nos momentos mais complexos, a mente dele estava completamente blindada, ele tinha realmente desenvolvido essa inteligência de uma forma brutal, ao mesmo tempo com conexão incrível com o Criador. Da mesma forma que a gente tem esse exemplo de proatividade, a gente tem vários outros exemplos atualmente mesmo nas nossas vidas. A gente tem história de vários empreendedores de sucesso e até pessoas que não foram tão conhecidas, que trabalharam para outras pessoas, mas que realmente eram muito proativas, que tinham uma mentalidade realmente blindada ali. E por causa dessas estruturas mentais realmente desenvolvidas, essas pessoas conseguiram prosperar de uma forma completamente absurda, tomando as melhores decisões, com a capacidade de certeza muito fácil. E você pode estar perguntando: que decisão tem a ver com isso exatamente, Diogo? Se você é essa pessoa que tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões com facilidade,
capacidade, isso vai te atrapalhar profundamente, não importa a carreira profissional que você for escolher. E a dificuldade real de tomar decisões, que tem por trás disso, é um sentimento de incapacidade muito forte. Presta bem atenção, se você tivesse a certeza que não importa o que acontecesse, você realmente conseguiria resolver. Você sabe que você tem uma capacidade de proatividade e resolução de problemas muito forte. Você tem completa fé em você mesmo, você sabe que você vai fazer acontecer. Você acha mesmo que você teria tanta dificuldade em tomar decisões que ficaria pensando tanto antes de tomar uma decisão? Por incrível que pareça, essa é uma das características das pessoas mais bem financeiramente e profissionalmente da Terra. Elas conseguem tomar decisões com assertividade muito grande, muito rápido. E o que tem por trás disso é uma superestruturação mental que faça com que elas realmente consigam se blindar e multiplicar seus resultados. Eu entendi isso, mas como exatamente eu consigo usar a inteligência mentacional para prosperar financeiramente? Então vamos entender. Existem várias estruturas mentais, como você já entendeu. Só que existem algumas específicas que são realmente prejudiciais quando a gente está falando de dinheiro. Lembra dos eventos emocionais que eu te expliquei? Então presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você era mais novo, quando você era na infância, você ouviu ou não ouviu esse tipo de frase aqui? Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não é de Deus. Ricos são realmente maus. Ricos são sempre gananciosos. Ricos são pessoas que não pensam em outras pessoas. Ganhar dinheiro é difícil, tem que ser suado, é muito difícil fazer isso. A verdade é que a criança absorve isso numa facilidade gigante e realmente começa a constituir cada vez mais a sua mente subconsciente. Tudo isso fica girando como se fosse flechas ali. E isso vai criando estruturas muito claras, como escassez, por exemplo. Sua dificuldade de fazer dinheiro e de multiplicar dinheiro, porque cria essa identidade da pobreza de fato, como se isso fosse uma coisa boa, como se isso fosse o normal da vida das pessoas, como se isso fosse o destino dela. Mesmo que você adore dinheiro, que você realmente acha que não, eu realmente quero fazer, eu quero isso, eu gosto disso, o que tá aqui, no final das contas, é o que governa, querendo você ou não, infelizmente. Porque é exatamente assim que acontece. Lembra que seu cérebro ele vai tentar se afastar o máximo da dor que ele puder e chegar o mais próximo do prazer que ele puder? É como se naquele momento ali que aquela criança estava ouvindo isso, ela entendeu que aquilo era muito dolorido. E o que ficou rodando e roda até hoje aqui é preciso se afastar. O fato talvez de você não ter dinheiro na sua carteira nesse momento é uma grande prova. Essa escassez chegou em casa, viu a luz acesa, a primeira coisa que pensa é: meu Deus do céu, a conta de luz. Nunca consegue ir num restaurante realmente bom, porque pensa que é um exagero, que não vale a pena e não consegue colocar sua mente num próximo nível. Aí já entra o não merecimento, não me sinto merecedor de estar ali. E aí tem outro lado da moeda, que é a compulsividade. Quando você era mais novo, talvez você queria comer alguma coisa, mas as pessoas tomavam de você muito rápido, você tinha que comer muito rápido. Isso acaba trazendo pro adulto o quê? Uma compulsividade em realmente querer fazer essas coisas, querer pegar, querer comer rápido, querer comprar mais coisa, não conseguir ficar com dinheiro, tem que gastar rápido. E isso tudo faz com que você se afaste cada vez mais e consiga de fato fazer dinheiro e multiplicar dinheiro. Porque no final das contas é muito simples. A gente nunca vai conseguir ajudar a nossa família, ajudar as pessoas que a gente realmente pode, conseguir realmente ajudar mais pessoas, viver uma vida de fato abundante se a gente não tem dinheiro. Então, gostando você ou não, seja espiritual ou não para a sua crença, isso é extremamente importante. E quando você começa a desenvolver inteligência mentacional, você faz a reestruturação disso e realmente se conecta com o que faz sentido para você viver de fato em alta performance pessoal e profissional. Agora eu vou te falar como é que funciona esse ciclo da alta performance. É muito simples. No programa 12 em 1, que é focado completamente em inteligência mentacional, é onde a gente realmente vai muito profundamente dentro das estruturas mentais para reestruturar tudo isso e de fato conseguir multiplicar seus resultados, fazendo você viver em alta performance pessoal e profissional. O 12 em 1 significa 12 meses em 1, ou seja, você conseguir prosperar 12 vezes mais pessoalmente e profissionalmente dentro desse mês. Esse programa uniu o conhecimento de Harvard, que é a universidade mais famosa da Terra hoje, com estudo e a prática de mais de uma década do cérebro humano focado em alta performance pessoal e profissional. Não são 3 dias com alguém gritando, é simplesmente um mês focado completamente em você. Além das mentorias semanais comigo mesmo, a gente vai exatamente onde tem que ir para reestruturar tudo isso e realmente trabalhar em todos os pilares da inteligência mentacional para multiplicar seus resultados, você de fato faz o que ninguém faz, que é colocar em prática com acompanhamento diário. Todos os dias você tem mini ações específicas e estratégicas para que você consiga multiplicar seus resultados pessoais e profissionais na prática. Mini ações e mini hábitos que você vai instalando durante todos esses 30 dias, que você faz de maneira bem rápida, no máximo em 15 minutos, mas que você consiga realmente colocar em prática. E você vai ter um tutor credenciado no seu grupo, te dando parabéns por cada mini desafio feito, para que você possa conversar e realmente se sentir amparado durante todo o processo. Esse programa é para pessoas que realmente querem se desenvolver, querem viver alta performance pessoal e profissional, querem realmente multiplicar seus resultados. Hoje a gente tem alunos em todo o Brasil e todos eles, sem exceção, indicam o 12 em 1 depois que passam pelo programa. Ele é realmente o programa com o melhor acompanhamento hoje do Brasil. Nesse momento as vagas estão completamente esgotadas, mas na próxima vez que abrir novas vagas você pode ter a preferência para ter as informações sobre o programa. Aqui no primeiro link da descrição você pode ter essas informações. Agora eu vou te ensinar do que se trata esse ciclo da alta performance. O ciclo da alta performance é o seguinte: existem 4 partes que precisam ser observadas de maneira muito clara aqui. A primeira coisa que você olha
é exatamente os seus hábitos. Para a ligação de um novo hábito, para um novo hábito acontecer, é necessário que você faça uma ligação mental. Isso é basicamente a sua sinapse se ligando. E é muito mais simples você conseguir fazer essa nova ligação, esse novo hábito se formar, se você começa com mini hábitos, ou seja, pequenas coisas que você vai colocando no seu dia para realmente fazer isso funcionar. Então, por exemplo, vamos supor que você quer começar a ler e seu objetivo é esse. Em vez de você começar com 30 páginas, 20 páginas, começar com isso, você começa com simplesmente uma página por dia. Só que você faz essa uma página durante todos os dias, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Eu fiquei 4 semanas lendo uma página por dia, quando eu comecei a ler há vários anos atrás. E depois de 3 semanas eu estava lendo 20. No final do ano eu consegui ler um livro em um dia. Mesmo não aconteceu só comigo, mas com inúmeros alunos também. O segundo passo, depois que você começa a estruturar os hábitos, é fazer de fato a sua estruturação mental. E aqui existem processos muito focados, que a gente só consegue fazer de maneira ao vivo realmente. E essa profundidade a gente trabalha dentro do programa do Zoom, para realmente reestruturar e te livrar desse eu condicionado. Depois que você faz essa reestrutura focada em neurociência e neurolinguística, você passa direto às mini ações. É muito importante que você faça mini ações para criar novas referências na sua vida. Como assim, Joe? Todas as vezes que você passa por qualquer experiência que seja, não importa muito qual experiência você está passando, importa como você enxerga a experiência, qual referência você tirou daquilo. Então vamos lá para um exemplo. Vamos supor que você estava andando na rua e alguém foi e arranhou a sua moto, ou arranhou o seu carro. E a grande maioria das vezes a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser uma raiva muito grande por aquilo que aconteceu. Você pode olhar dessa forma ou pensar, só leva um carro arranhado quem tem carro, só leva uma moto arranhada quem tem moto. E a partir disso você começa a criar novas referências na sua vida, ou seja, você vai ter novas formas de ver todas as coisas. E a partir dessa nova forma de ver as coisas, você consegue acionar estruturas muito claras para conseguir aumentar seus resultados, a te dar mais criatividade, a te dar mais flexibilidade, a te dar mais capacidade de foco e concentração, a viver uma vida muito mais grata, com muito mais felicidade, com muito mais capacidade de realização. Lembra lá da história do José? Ele poderia ter visto tudo o que estava acontecendo com ele como uma maldição de Deus, mas ele escolheu ver de uma forma diferente. Ele escolheu ter a certeza que Deus estava abençoando ele de qualquer forma e que tinha algo preparado para ele desde que ele fizesse tudo que ele tinha para realmente fazer acontecer. Ele nunca parou. Ele poderia ter desistido em qualquer momento da vida dele e realmente ele passou por grandes dificuldades. Foi escravo, foi preso injustamente, mas no final das contas, porque ele conseguiu passar por tudo isso e acabou virando o governador do Egito. E o quarto passo é você conseguir amoldar os seus estados mentais de fato. E os estados mentais aí nós estamos focando completamente nos sentimentos, nas emoções. E como fazer você usar a sua estruturação emocional de fato para conseguir chegar nos objetivos que você quer com muito mais facilidade. E aqui no card eu vou te deixar um vídeo para que você consiga entender realmente melhor essa parte do pilar, para que você consiga chegar muito mais rápido e viver uma vida com muito mais preenchimento, viver uma bem-aventurança de fato, conseguir prosperar com mais facilidade. Se esse vídeo fez sentido para você e se você quer chegar cada vez mais rápido na sua liberdade mental, na sua liberdade profissional, na sua liberdade financeira, eu vou te convidar para você se inscrever nesse canal. Se alguma coisa que eu te falei realmente ajudou, deixa o seu like aqui. Aqui também as redes sociais eu respondo pergunta todos os dias no meu stories para realmente te ajudar. E se você quiser saber mais sobre 12 em 1, no primeiro link da descrição vai ser um prazer te servir realmente com tudo que a gente tem, todo o nosso armamento que a gente tem para realmente ajudar a multiplicar seus resultados pessoais e profissionais. Eu sou Diogo Machado e agora a gente está junto de forma nunca antes vista. Um abraço.